O que realmente matou o Michael Jackson? Foi só um erro médico? Foi só negligência? Foi consequência de anos de dor, remédios e fragilidade física? Ou existia gente poderosa demais, lucrando mais com ele morto do que vivo? Eu sei que essa pergunta parece teoria da conspiração. E eu também sei que esse é o tipo de assunto em que muita gente exagera, inventa, distorce e mistura tudo. Então hoje eu quero fazer diferente. Eu quero separar fato, suspeita e teoria. Porque quando a gente faz isso, a história continua assustadora, mesmo sem precisar inventar nada. E continua deixando uma pergunta enorme no ar. Será que a morte de Michael Jackson foi mesmo só o resultado de um médico incompetente? Ou tem coisa nessa história que até hoje ninguém consegue explicar direito? A morte dele, em 25 de junho de 2009, foi oficialmente classificada como homicídio pelo legista, causada por intoxicação aguda por propofol, com outros sedativos contribuindo, e seu médico pessoal, Conrad Murray, condenado por homicídio culposo. Eu sou o JM Carneiro do Cultura Popcia e hoje nesse vídeo a gente vai fundo no acidente da Pepsi, no estado do corpo do Michael, no uso de remédios e anestésicos, na turnê This Is It, no papel do médico, no interesse financeiro em volta do catálogo musical e nas falas de pessoas próximas que até hoje acreditam que ele foi assassinado. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Os nossos repórteres em Nova York acabam de confirmar a morte de Michael Jackson. E o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. Michael Jackson foi internado com uma parada cardíaca hoje à tarde em Los Angeles. Não se fala em outra coisa. O mundo está em choque com a morte de Michael Jackson. A polícia de Los Angeles procura pistas que possam explicar a morte de Michael Jackson. A polícia de Los Angeles está procurando o médico pessoal de Michael Jackson. Ele se chama Conrad Robert Murray e vivia na mansão de Michael Jackson. Ele estava tentando ressuscitar o artista quando a equipe de primeiros socorros chegou à casa. A polícia também apreendeu o carro do médico, dentro do qual haveria remédios, o que pode ajudar na investigação. Vamos começar por uma coincidência muito forte e que ajuda a explicar todo o declínio do rei do pop. Você sabia que o acidente da Pepsi, em 27 de janeiro de 1984, aquele em que ele sofreu queimaduras gravíssimas no couro cabeludo, marcou a metade da vida do Michael? Dá para classificar que ele era um antes desse acidente e outro depois disso. Reportagens e retrospectivas sobre a morte do Michael apontavam que ele convivia com dores crônicas, insônia severa e dependência de cuidados médicos cada vez mais invasivos. O próprio estado do corpo dele na autópsia reforçou que havia cicatrizes no couro cabeludo, pouco cabelo natural permanente e sinais de procedimentos posteriores, além de marcas de injeções repetidas nos braços. Ele também tinha um corpo fragilizado com efeitos do vitiligo e maquiagem permanente. Então fica claro que o corpo de Michael Jackson, no fim da vida, parecia o corpo de alguém que há muito tempo vinha sendo medicado, tratado, manipulado e mantido funcionando na força. E isso ajuda a conectar a fase final dele ao acúmulo de traumas físicos e tratamentos cada vez mais extremos. Então, quando a gente olha para o acidente da Pepsi, e depois para 2009 com a sua morte, a linha que se forma não é mágica nem mística, ela é médica, física e trágica. Aquele pode não ter sido o momento da morte, mas foi sim um dos eventos que ajudaram a explicar como o corpo do Michael foi ficando cada vez mais frágil, mais debilitado com o passar dos anos. E o filme Michael, inclusive, ajuda a visualizar isso ao mostrar o acidente como um marco traumático da história dele. Isso aí, pra mim, é uma conexão narrativa e biográfica muito forte. Agora vem um ponto importantíssimo, porque muita gente explica isso de forma errada. Propofol não é um analgésico, não é um remedinho para dor, não é dipirona cavalar, não é um anador turbinado. O Propofol é um anestésico e sedativo intravenoso, usado normalmente para induzir anestesia ou sedação em procedimentos e cirurgias, com monitoramento médico apropriado.
A própria Mayo Clinic, uma das organizações sem fins lucrativas reconhecidas mundialmente e frequentemente classificada como o hospital número 1 do mundo, descreve o Propofol como medicamento usado por anestesistas ou profissionais treinados em ambiente controlado para produzir relaxamento e sono antes e durante procedimentos. Ou seja, o que o Michael estava recebendo em casa não era algo banal. Era uma substância que deveria estar sendo associado à estrutura hospitalar, monitoramento, equipamento de emergência e supervisão adequada. Isso muda completamente o tamanho do absurdo. Porque uma coisa é um artista estar tomando remédio forte para dormir ou para dor. Outra é um artista estar sendo colocado sob anestesia dentro de casa para conseguir descansar à noite. E isso é muito importante, né, galera? O Michael não estava sendo tratado como alguém com insônia. Ele estava sendo sedado como paciente de cirurgia dentro do próprio quarto. Isso, por si só, já é chocante. Agora, vamos aos fatos comprovados. Na manhã de 25 de junho de 2009, Michael Jackson morreu aos 50 anos, semanas antes do início da turnê This Is It. A versão aceita pela polícia foi da morte por intoxicação aguda por Propofol, com outros sedativos contribuindo. O caso foi classificado como homicídio, e isso é importante destacar. No laudo do legista, não foi classificado como morte natural, nem acidente simples. Foi homicídio na classificação médico legal. O médico Conrad Murray foi condenado em 2011 por homicídio culposo. A acusação sustentou que ele aplicou Propofol de forma inadequada, sem padrão mínimo de segurança e falhou gravemente no atendimento, quando Michael parou de respirar. Murray recebeu pena de 4 anos e acabou saindo após menos de 2 anos, por regras de redução de pena e superlotação. Além disso, a cobertura da imprensa e do julgamento apontou que ele demorou a chamar ajuda e omitiu informações cruciais aos paramédicos sobre o uso do Propofol. Então, mesmo sem entrar em nenhuma teoria, o básico dessa história já é devastador. Um médico foi condenado por matar Michael Jackson ao usar anestesia cirúrgica como solução para insônia, em casa, sem estrutura adequada. Isso não é teoria, isso é fato. Ou seja, Michael Jackson não morreu. Michael Jackson foi morto. Agora entra o contexto da turnê This Is It, e aqui a história fica ainda mais tensa. Michael estava prestes a fazer 50 shows, uma quantidade enorme de apresentações para alguém que já estava fisicamente debilitado. Reportagens da época e do julgamento civil posterior mostraram que havia preocupação real em torno da condição dele. E-mails revelados no processo contra a AEG Live indicavam que executivos estavam preocupados com o estado de saúde de Michael e com a pressão para colocá-lo em forma para os shows. Assim, eles contrataram Conrad Murray para cuidar de Michael. Ao mesmo tempo, a defesa da AEG sustentou que a empresa não sabia que ele vinha receitando Propofol ao astro. O júri acabou absolvendo a AEG no processo civil. Então, aqui a gente precisa ser justo. É fato que havia preocupação interna com a saúde do Michael. É fato que a AEG foi processada. É fato que a AEG foi absolvida. O que não dá para afirmar sem ultrapassar a evidência é que a empresa mandou matar o Michael. Isso nunca foi provado. Mas também não dá para ignorar o contexto. Você tinha um artista fisicamente frágil, uma turnê gigantesca, muito dinheiro em jogo, um médico pago para manter esse artista funcional e um nível de pressão que claramente existia. Esse é o tipo de ambiente em que a negligência deixa de parecer só descuido e começa a parecer uma bomba relógio, prestes a explodir. E falando em explosão, agora vamos para o ponto mais explosivo, o catálogo musical. Isso é central, porque realmente existia muito dinheiro em jogo. Michael Jackson controlava ativos musicais enormes, incluindo a parte dele na Sony ATV, que envolvia um catálogo gigantesco, como o dos Beatles.
Em 2016, o espólio vendeu essa participação para a Sony por 750 milhões de dólares. Isso é fato, a Reuters noticiou isso claramente na época. Recentemente, em abril de 2026, justamente aproveitando o hype do filme do Michael, a Sony lançou um clipe da música Human Nature, que tem destaque no filme. Isso deixou os fãs ainda mais revoltados com a empresa, já que, na cabeça dos fãs, a Sony tem culpa na morte do Michael e agora estaria surfando no hype do filme para ganhar ainda mais dinheiro em cima da imagem do rei do pop. Também é fato que Michael teve atritos com a Sony ao longo da vida, inclusive com acusações públicas contra executivos e uma relação desgastada em certos momentos. Tommy Mottola is the president of the record division. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. O que não está provado é uma ligação criminal entre esse interesse econômico e a morte dele. Então aqui eu preciso ser muito responsável como jornalista e dizer que dá para afirmar que o motivo financeiro existia como elemento de suspeita aos olhos dos fãs e até de familiares, como a gente vai ver na sequência. Mas não dá para dizer que isso é prova de assassinato. E aqui agora entra a própria família falando sobre o caso. A irmã de Michael, Latoya Jackson, disse publicamente que acreditava em conspiração. Em entrevista ao The Guardian, ela afirmou que Michael teria dito a ela pouco antes de morrer, abre aspas, Latoya, eles vão me matar por causa do meu catálogo de editoras musicais e dos meus direitos autorais, fecha as aspas. Em outra cobertura da época, Latoya também foi citada dizendo, abre aspas, Michael tinha um patrimônio de mais de 1 bilhão em direitos autorais musicais e alguém o matou por causa disso. Ele valia mais morto do que vivo. Fecha aspas. Forte, né? A filha Paris Jackson também falou de forma muito direta. Em entrevista, repercutida pela People e por outros veículos, quando perguntada sobre o assunto, ela disse, abre aspas, com certeza, porque é óbvio, todos os indícios apontam para isso. Fecha aspas. Ou seja, para Paris, o pai foi assassinado. De novo, isso é uma declaração familiar importante, mas não prova nada. Agora, até o Kanye West entrou nessa história, sabia? Ele tá em todas as polêmicas, né? Incrível. Em 2022, num contexto de falas sobre medicação e saúde mental, Kanye disse o seguinte, abre aspas para ele. Se eu estivesse tomando remédios agora, bastaria trocar um comprimido e seria como se eu fosse Michael Jackson e Prince novamente, fecha aspas. A frase foi registrada na imprensa e mostra que ele estava usando Michael e Prince como exemplo de artistas negros gigantes que, na visão dele, poderiam ter sido eliminados por esse tipo de vulnerabilidade médica e farmacológica. Mais uma vez, isso é apenas a opinião dele e não significa nada para o caso. Aqui agora quero destacar uma conexão ótima de tudo isso com o filme Michael, recém-lançado. O longa não vai até 2009, mas ele mostra peças fundamentais para a gente entender essa linha de queda. A primeira cirurgia no nariz, o trauma da aparência, o peso da cobrança desde criança, o acidente da Pepsi, a dor, a exigência de perfeição, o corpo e a mente sendo cobrados demais, a necessidade de continuar funcionando. O filme não precisou mostrar a morte do Michael para falar sobre isso. Ele ajuda a lembrar que o falecimento de Michael Jackson em 2009 não nasceu do nada. Ela foi o último capítulo de um corpo e de uma mente que vinham sendo empurrados, corrigidos, medicados e exigidos havia décadas por várias pessoas diferentes. E isso, na prática, torna ainda mais grave a escolha de tratá-lo com Propofol em casa, porque você não está falando de um cara saudável, descansado, forte e protegido. Você está falando de um homem fisicamente frágil, emocionalmente exausto e preso a uma engrenagem de performance. Então agora, vamos organizar o que é fato, o que é alegação das pessoas e o que é teoria. Vamos lá, ó. É fato que o Michael morreu por intoxicação aguda por Propofol, com outros sedativos contribuindo. A morte foi classificada como homicídio pelo legista. Conrad Murray foi condenado por homicídio culposo. O Propofol é anestésico cirúrgico, sedativo intravenoso.
não um remédio comum para dor ou sono. Havia preocupação em torno da saúde de Michael durante a preparação para This Is It, e a AEG foi processada, embora absolvida pelo júri. O espólio vendeu em 2016 a participação na Sony ATV por 750 milhões de dólares. A alegação da família. LaToya e Paris disseram publicamente que acreditavam em assassinato. Kanye West também deu a entender que Michael foi assassinado. Teoria não comprovada. Sony, AEG e outras partes teriam articulado a morte para obter vantagem financeira. Não há prova pública alguma conclusiva sobre isso. Mas também gostaria de dizer que várias coisas que há anos eram chamadas de teorias da conspiração, hoje são reais, como os casos do P. Diddy e dos arquivos Epstein. Sendo assim, eu não duvido de nada. Para mim, a grande conclusão é essa. Não dá para dizer com honestidade que está provado que o Michael Jackson foi assassinado por uma conspiração empresarial. Mas também não dá para tratar a morte dele como uma simples fatalidade doméstica sem contexto. O que os fatos mostram é um homem frágil, em dor, sob pressão gigantesca, sendo sedado com anestesia cirúrgica dentro de casa por um médico que acabou condenado criminalmente. E o que as alegações mostram é que a própria família nunca engoliu a ideia de que isso foi apenas um erro isolado. Ou seja, a pergunta Michael Jackson foi assassinado continua sem resposta definitiva no palco da conspiração. Mas no palco jurídico e médico, uma coisa já foi dita oficialmente há anos. A morte dele foi homicídio. Então eu repito, Michael Jackson não morreu, ele foi morto. Agora eu quero saber de você. Depois de saber de tudo isso, acidente da Pepsi, dores crônicas, Propofol, Conrad Murray, This Is It, catálogo musical, falas da família e contexto financeiro. Você acha que Michael Jackson foi vítima apenas de negligência médica ou acredita que há algo maior que aconteceu por trás? Comenta aqui embaixo, a sua opinião é sempre muito importante pra gente. Se inscreve no canal para não perder mais nada de Michael Jackson aqui com a gente, porque se esse canal chama Cultura Pop e Cia, ele só tem esse nome por causa de Michael Jackson, que revolucionou o pop. Então, meu muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui, e a gente vai continuar em cima, trazendo tudo pra você sobre o Michael, e aqui na tela tem outros vídeos falando tudo, absolutamente tudo, sobre Michael Jackson.